bom que vocês estão aqui. Eu espero que esta noite a gente consiga sentir um pouquinho mais Jesus no nosso coração. O tema desta noite é o Sermão da Montanha, fazendo uma reflexão do Sermão da Montanha nos tempos modernos, no nosso dia a dia. Como utilizar ensinamentos deixados para nós há mais de 2000 anos nos dias de hoje. O Sermão da Montanha é provável que muitos de nós já tenham ouvido falar. Alguns não. É provável que o Sermão da Montanha, alguns de nós já tenham estudado, outros não. A ideia é que a gente faça uma reflexão acerca do Sermão da Montanha. No entanto, o Sermão da Montanha ele tem uma característica muito interessante, como os grandes ensinamentos, que eles acabam por modificar o nosso entendimento à medida que a gente lê novamente. Eu acredito que já tenha acontecido com vocês, quando vocês leem uma poesia, leem um poema, leem um livro que para vocês faz bastante sentido. Você lê um dia e aí você traz uma interpretação, ele traz uma mensagem a seu coração. Aí você lê, passado algum tempo, novamente, e aquelas mesmas palavras parecem trazer um novo entendimento no seu coração. E com o Sermão da Montanha, não é diferente. Você lê um dos ensinamentos do Sermão da Montanha e hoje você tem um entendimento. Passa algum tempo, você tem outro entendimento. Eu falando sobre o Sermão da Montanha, vou trazer um ponto de vista que é o meu, porque é uma interpretação. Necessariamente, não significa que é o que Jesus tinha no seu coração no momento em que ele deixou o Sermão da Montanha. Mas é o entendimento do meu coração. Só que pode, no coração de vocês, esta mesma mensagem, estas mesmas palavras, ter outro entendimento. Então, o que eu quero dizer aqui, que a reflexão que eu trago, ela está distante de ser a verdade. Ela é a verdade do meu coração no dia de hoje. Mas que se eu voltar com esta palestra o ano que vem, talvez essa verdade, ela se modifique. E o Sermão da Montanha, de novo, no coração de cada um de vocês, vai ter uma ressonância. Dizem que o Sermão da Montanha, ele, muito mais do que racionalizar, ele é sentido. Então, quando você sente o Sermão da Montanha, você expande, você estende a compreensão. Então, o convite que eu faço é para que a gente sinta o Sermão da Montanha antes mesmo de tentar racionalizar esses ensinamentos benditos. Mahatma Gandhi, ele tem uma colocação sobre o Sermão da Montanha que eu acho impressionante. Ele diz que se toda a literatura espiritual da humanidade perecesse e só salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Nada estaria perdido. Então, se nós só tivéssemos o Sermão da Montanha e se estudássemos, se nos entregássemos ao Sermão da Montanha, a nossa orientação espiritual, ela estaria muito bem sustentada. Isso é fantástico, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem muitos capítulos dedicados ao Sermão da Montanha. Muitos capítulos. E eu recomendo, indico, para quem faz o Evangelho em casa, ou o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem uma atenção carinhosa aos capítulos dedicados ao Sermão da Montanha. É um estudo bastante extenso
de diversas passagens do Sermão da Montanha. Não tem o Sermão da Montanha por completo, mas tem muitas passagens e é uma delícia de se estudar. O Sermão da Montanha, ele é um ensinamento bastante extenso. Então, na noite de hoje, nós iremos trazer algumas reflexões sobre o Sermão da Montanha, mas nós não concluiremos o estudo, porque ele é bastante extenso. No entanto, eu convido a vocês, se sentirem interesse, em continuar os estudos do Sermão da Montanha, porque eu acredito que na vida de cada um de nós poderá trazer grandes benefícios. Ok? No Sermão da Montanha nós iremos identificar em suas anotações a palavra bem-aventurado. E o que significa bem-aventurado? Bem-aventurado é aquele que desfruta de um estado de graça celestial, de uma felicidade plena. Então Jesus, ele traz para nós, ao longo dos seus ensinamentos, a palavra bem-aventurado. Então, quando ele diz bem-aventurado, ele quer dizer que se o seu ensinamento for executado em sua plenitude, nós seremos bem-aventurados. Nós estaremos em um estado de graça. Olha que fantástico, né? Bem-aventurado. Você estará em um estado de graça. E talvez, ao longo da vida, a gente tenha experimentado algumas vezes este estado de graça. O estado de graça, ele é um sentimento que você se sente pleno e em plena conexão com o cosmos, com a espiritualidade, com você mesmo. Sabe quando você está feliz, mas sem euforia? Sabe quando você está leve por dentro e por fora? Sabe quando você está de bem com o todo? A ponto quase que sair de forma espontânea de dentro de nós a palavra eu estou em estado de graça. Já aconteceu com vocês? Este momento de você falar, gente, como eu estou bem. Eu estou bem. E quando nós estamos nesta condição de estado de graça, é muito provável que nós estejamos cumprindo, naquele momento, uma das bem-aventuranças, um dos ensinamentos do Cristo. Estamos em estado de graça. E o estado de graça, se nós fôssemos identificar um espaço, talvez nós pudéssemos dizer que a direita do palco fosse um bem-aventurado, uma pessoa em estado de graça. E a esquerda do palco talvez fosse um momento em que você estivesse sem esse estado de graça, mais próximo da infelicidade. Então, quanto mais nós estivermos para o nosso direito, para o nosso lado direito, melhor estaremos nos sentindo em relação aos ensinamentos. E quanto mais estivermos distantes deste ensinamento, menos e mais distante deste estado de graça nós estaremos. Se fôssemos, então, aqui tem uma demonstração gráfica do estado de graça dos bem-aventurados, ou quando estivermos distantes, mais infelizes. E o que Jesus espera com isso é nos alertar. Pense naqueles ensinamentos e busque ficar mais próximos deles. Pense, reflita sobre eles. Você entra em casa e quem está te aguardando é Jesus. No sofá da sua casa. Você entra, olha para Jesus, você provavelmente, por alguns segundos, talvez você pense, meu Deus, será que chegou o meu momento? Jesus veio me buscar? Que bênção, né? Aí, talvez não, fala,
não faz parte das minhas funções. Eu vim mesmo é bater um papo com você. Eu vim mesmo é conversar com você. E aí você talvez se sinta honrado com presença tão ilustre, né? Aí você pede para que Jesus se sente novamente, e você se senta, e você se abre para a conversa com Jesus. E Jesus, ele lhe faz a seguinte pergunta: meu irmão, no tempo em que está na terra, o que fez? E você vai pensar, do que será que ele está falando? Do que será que ele está dizendo? E aí, neste momento em que você vai ter que dar a resposta para Jesus, afinal de contas, ele está ali à sua frente, esperando que você responda algo, talvez passe pela sua cabeça: será que ele está perguntando em relação à faculdade que eu fiz? Será que ele está perguntando sobre quanto dinheiro eu ganhei? Quanto dinheiro eu guardei? Será que Jesus está com esta pergunta querendo saber o quê? O que, do tempo em que você está na terra, o que fez? Alguém? Faz de conta que eu sou Jesus. Do tempo em que está na terra, o que fez? Eu acho que é o que fez para o próximo, né? O que fez? O que eu fiz pelo meu irmão, por outro ser humano. Por nós mesmos também, né? Por nós mesmos. Olha, ela disse o que nós fizemos pelo nosso próximo, o que nós fizemos por nós mesmos. O que dizer? Mas é uma pergunta intrigante, não é? É uma pergunta intrigante. Essa pergunta, ela acaba separando um pouco do que parece ser importante efetivamente e do que parece não ser. Na sequência, ele lhe faz a seguinte pergunta: quais patrimônios já conquistou? Quais patrimônios já conquistou? De que patrimônios será que Jesus está falando? Os espirituais. Dos patrimônios espirituais, das aquisições espirituais. Percebem? Bem-aventurados os pobres pelo Espírito. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito. Porque no reino dos céus, aquele que todos nós acessaremos quando esta vida deixarmos, as aquisições que nós precisaremos são aquelas contidas dentro do nosso coração. Aquelas que foram feitas ao nosso próximo, aqueles que estão ao nosso lado, aos nossos familiares, a nós mesmos. As aquisições estas feitas do ponto de vista material, se não nos servirem para alcançar as nossas aquisições espirituais, só estão nos atrapalhando. Só estão nos atrapalhando. Quando, nas aquisições materiais, quando das nossas preocupações materiais, elas ficam à frente das nossas preocupações em aquisições espirituais, devemos talvez refletir e ver quem é dono de quem neste processo. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito. Quanto mais libertos nos sentimos em relação ao mundo material, e quanto mais próximo nos fixamos das questões espirituais, melhor será o nosso estado de graça. Haja vista quando a gente procura este estado de graça e a gente busca este estado de graça com base
no nosso cartão de crédito. Efetivamente, ele vai entregar a você, por um momento, um momento de prazer, um êxtase talvez, mas passado algum tempo, se não houver um equilíbrio, o que é um momento de felicidade pode tornar-se um momento de tormento. Ao contrário de quando a gente procura as riquezas do mundo espiritual. E quais são elas? Como ela disse. Quando procuramos cuidar de nós mesmos, quando procuramos fazer coisas que façam bem para nós, para o nosso espírito, para a nossa alma, nós estamos nos aproximando de um dos ensinamentos de Jesus. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Quando nascemos, todos nós encarnamos como uma centelha divina. Jesus, nos seus ensinamentos, disse: sois deuses, sois luzes, sois capazes de se auto-iluminar, sois capazes de fazer o que faço e muito, muito mais. Esses ensinamentos, ao longo de sua passagem, vai nos trazendo tantas reflexões. Se quando nascemos somos centelha de vida, o nosso coração, o nosso espírito, a nossa alma, ela é de luz. E quando fomos cuidados, a pessoa que nos cuidou e que ajudou que estivéssemos aqui até hoje, olhou para nós e esta pessoa emanou um fluido de amor profundo, ajudou que o nosso coração se purificasse ainda mais. A questão está que ao longo da vida, talvez, as diversas situações que surgem, as situações que nos envolvemos, as escolhas que nós fazemos, as decisões que tomamos, faz com que talvez o nosso coração, ele de puro, ele vá ficando um pouco obscuro. E aquilo que é amor profundo, ele passa a se distanciar da nossa essência. Vejam, se distanciar da nossa essência, que a nossa essência é o amor. E a repetição de exercícios de distanciamento do amor faz com que a nossa essência vá se apagando, vá diminuindo, mas nunca se extinguindo. Porque somos essência de luz. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Puros de coração, à medida que eu posso dormir e não estar em débito com alguém. Puros de coração, à medida que eu posso dormir e que eu tenha certeza que eu não tenha feito mal a alguém. Quanto mais nós formos tendo estes comportamentos, mais agraciados iremos nos sentir. Quanto menos o fizermos e formos distanciando deste entendimento, menos em estado de graça iremos nos sentir. Porque, tirando as novelas e tirando os filmes, é muito difícil você brigar com uma pessoa e depois o seu coração, ele não sentir imediatamente. Não sei. Sabe quando você discute com alguém, que você briga com alguém, que você coloca a sua raiva para fora, naquela explosão, aquele momento serviu. Só que depois você se afasta deste momento, o seu coração, ele está da mesma forma antes de iniciar. Difícil, né? No entanto, à medida que você entrega seu coração numa experiência aonde ele se sinta melhor, aonde ele busque dentro dele a sua essência, você diz: eu estou me sentindo melhor. Porque eu estou me aproximando
deste meu estado de graça, desta bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. No dia a dia, existem diversas situações que faz com que cada um de nós ele tenha um comportamento que se distancia de um comportamento afetuoso, de um comportamento carinhoso, de um comportamento de acolhimento, de um comportamento que não seja agressivo, de um comportamento que não seja de austeridade ostensiva. E à medida que eu tenho comportamentos que nos distanciem destes que seriam aqueles que nos levaria a um estado de graça, eu passo a ter um certo desconforto interno. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E de que terra será que Jesus está falando neste momento? De que terra é essa que Jesus fala? Será a terra em que neste momento pisamos? Será a terra aquela que teremos na continuidade da nossa vida? Ou ambas? Porque você viver em tormenta, neste momento, neste plano, é muito desconfortável, é ruim. A gente pode até fingir que com este nosso comportamento de brigar, discutir, criar situação por tudo, pode talvez nos levar a um estado de graça. Nós sabemos que não é verdade. A nossa estada aqui nesta terra, ela passa a ficar mais difícil. E não será diferente quando nós dermos continuidade à nossa vida na outra terra. Porque ao fazermos a passagem desta vida para a outra vida, não há mágica, não há um momento mágico em que você passa e diz: olha, tudo que você não conquistou lhe será dado de graça. Não é. Você só leva aquilo que você conquistou, que são as suas riquezas espirituais, as suas riquezas emocionais. Quanto mais nos distanciarmos destes comportamentos, será melhor para nós. Não quero dizer com isso que a gente não deva ter o nosso posicionamento, a nossa posição, que a gente não deva falar com as pessoas exatamente aquilo que nós pensamos. No entanto, evitar a lâmina afiada. Porque muitas vezes, muito mais do que falarmos o que é nossa opinião, a gente tem certeza do que podemos fazer para ferir o outro. Principalmente aqueles que nós temos grande intimidade. Grande intimidade. Você olha para a pessoa e você sabe exatamente a palavra que você deve dizer para ferir, para sangrar a pessoa. E aí, você o faz. Só que quando você o faz, você está se distanciando desta bem-aventurança. E, claro, você vai colher o fruto, seja ele neste momento ou daqui a pouco. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Então nós precisamos de misericórdia daqueles que, de alguma forma, nós fizemos coisas e que por muitas vezes não sabemos. Às vezes nós ferimos o outro e vamos para casa, colocamos a cabeça no travesseiro e dormimos, porque geralmente quem bate sente menos do que quem apanha. No entanto, esta pessoa a quem você feriu pode estar magoada, pode estar ferida, pode estar pensando em você. E ter alguém pensando em nós de forma negativa pode ser pior, e na maioria das vezes do que quando a pessoa verbaliza.
Porque poucos são os que verbalizam. Nós sentimos, não é? A gente passa por uma pessoa, aí você fala, uau, o que está acontecendo? A pessoa parece que levou junto com ela as suas energias positivas. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. No entanto, para que alcancemos a misericórdia, porque imaginem só a espiritualidade. Quando nós precisamos de misericórdia, a pergunta talvez que se faça é: tu fostes misericordioso? Tu fostes misericordioso? Ou não, eu não perdoo, não consigo perdoar. Ou eu não consigo perdoar, agora não. Então, como queres ser perdoado se não experimenta fazer de verdade, a ponto de não ter que verbalizar? Porque acontecem duas coisas, se não acontecem mais. Às vezes, quando alguém nos ofende, nos magoa, nos fere, e a pessoa verbalmente aproxima-se de nós, deixando ali o seu orgulho na gaveta, vem até nós e diz: por favor, me perdoe pelo que eu te fiz. O movimento que a pessoa fez foi de grande esforço. Ela vem até nós e ali nós temos uma decisão a tomar: perdoar ou aproveitar o momento para virar a faca do outro lado e colocar na barriga da pessoa. É uma decisão. Bem-aventurado os misericordiosos. Por outro lado, há aqueles que ainda não conseguem se aproximar de nós e pedem o perdão à distância. E a estes, como fazer? Também nos perdoando à distância. Mas talvez a gente se pergunte, mas ainda eu estou muito ferido. Ainda eu estou muito magoado. Ainda eu estou machucado. Ok? É uma decisão não perdoar. Ficar vibrando, mentalizando a pessoa que lhe feriu de forma negativa. No entanto, quanto mais tempo você passar nesta condição, nesta vibração, mais distante você estará de um estado de graça. Porque há de se ter um equilíbrio. Aquela prece do Pai Nosso que você faz, talvez, nesta parte, neste trecho, passe a não ter tanto sentido assim. E como exercitar todas estas coisas? Pontuando, exercitando. Tem uma pessoa que eu gostaria de ir perdoando um pouquinho a cada dia. Quem é a pessoa? É esta. Veja, esta pessoa me magoou? Sim, mas mesmo assim, eu não lhe quero mal. Eu desejo bem. Comece não querendo mal. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Mas de que justiça será que nós estamos dizendo, estamos falando? Será que é aquela justiça de que quando alguém nos faz algum mal e nós não temos o que fazer para esta pessoa, a gente diz: Jesus, Deus, há de fazer você pagar. Isto é quase que uma... Qual é a palavra? Isto é quase que quando você entrega a Deus, a Jesus, a função de punir aquele que de alguma forma te fez. É quase que uma vingança. Vingança. Eu não posso fazer nada com você, mas Jesus, Deus, há de fazer. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Acredito que Jesus não estivesse falando de vingança, e sim das injustiças que talvez nós estejamos cometendo, que não
das justiças que esperamos, mas sim das injustiças que cometemos. Quais injustiças nós temos cometido no nosso dia a dia? Ao acordarmos, estamos sendo justos? E do ponto de vista da palavra ser justo, justiça, talvez a gente possa conduzir para um caminho que seja ser justo é fazer a todos de forma que recebam as mesmas condições, os mesmos direitos, as mesmas partes. Talvez eu queira para o outro, em forma de justiça, aquilo que todos devem ter. E talvez justiça, e também é isso, possa se expandir. Possa se expandir em tentarmos ser justos, sendo diverso. Ser justo sendo diverso, ser justo sendo diferente. Ser justo tratando os diferentes de forma diferente. Nós não podemos tratar um idoso da forma que eu trato um jovem. Isto é injusto. Eu não posso tratar uma pessoa com deficiência da mesma forma que eu trato uma pessoa sem deficiência. Isto é injusto. Eu preciso ser diferente para ser justo às vezes. Jesus, quando multiplicou os pães e o peixe, na justiça, se ele assim o fizesse, repartiria em partes muito pequenas para que todos pudessem comer um pedacinho do peixe e do pão. Só que para ser justo, ele fez diferente. Partilhou. E a partilha, ela é diferente. Porque na partilha não importa o tamanho do bolo que eu tenho. Eu não quero que um pedacinho de bolo vá para qualquer um. Na partilha, eu digo eu tenho um bolo. E tenho todos vocês para alimentar. Como fazer para ser justo? Na partilha, eu pergunto: há alguém que não está com fome e que abra a mão do seu pedaço? Talvez um ou outro levante a mão. E com isso, o bolo ele já ficou um pouco maior. Na partilha, talvez a gente pergunte: há alguém que possa doar um outro bolo? E talvez a gente descubra que de um bolo virou dois. Na partilha, talvez outros possam doar ingredientes para fazer outros tantos bolos. Percebem? Divisão subtrai. Partilha multiplica. Às vezes, nós temos escassez na nossa vida em diversas áreas, diversos aspectos. Escassez. Porque talvez estejamos dividindo e não partilhando. Quando algo faltar em nossa vida, ao invés de olharmos a parte em que dividiríamos, talvez se olhássemos como poderíamos partilhar, faríamos em nossa vida a multiplicação que tanto precisamos, em todos os aspectos. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Esta é a última reflexão. E eu convido para que continuem estudando, refletindo sobre o Sermão da Montanha. De novo, no Evangelho segundo o Espiritismo, vocês irão encontrar muitos capítulos falando sobre o Sermão da Montanha. E em tantos outros livros que trará para nós estes ensinamentos e que Jesus falava no alto de uma montanha, sem microfone, sem nenhum recurso tecnológico, aos pobres, aos
distantes de toda sorte de oportunidades da sociedade. Ele falava aos mais necessitados de uma forma que compreenderia no coração de cada um a forma como fosse necessária naquele momento. E por 2020 anos agora, os ensinamentos continuam sendo tão atuais. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quando precisarmos sermos chamados filhos de Deus, nós assim seremos, independente do nosso comportamento, independente da forma que nós estejamos convivendo um com o outro, porque é Deus, porque é Jesus, que nos ama de forma infinita, e que possamos ter estes ensinamentos e tantos outros, de novo, sentidos em nosso coração. Porque a vida, como diz Leila Pinheiros, né? A vida ela é um instrumento que nós devemos o tempo todo afinar o nosso instrumento. De dentro para fora, de fora para dentro. A toda hora e a todo momento. Porque viver é isto. Manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Thank you.